Dedicamos os nossos ouvidos a Deus para ouvir a sua palavra com zelo e temor. Abram suas Bíblias em Marcos, capítulo 15, versículo 42. O tema da mensagem é a paixão de Cristo, o sepultamento. Vamos ler? É o penúltimo sermão sobre a paixão de Cristo. Marcos 15, 42. O texto diz assim: era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado. José de Arimateia, membro de destaque do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se corajosamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Pilatos ficou surpreso ao ouvir que ele já tinha morrido. Chamando o centurião, perguntou-lhe se Jesus já tinha morrido. Sendo informado pelo centurião, entregou o corpo a José. Então José comprou um lençol de linho, baixou o corpo da cruz, envolveu-o no lençol e o colocou num sepulcro cavado na rocha. Depois fez rolar uma pedra sobre a entrada do sepulcro. Maria Madalena e Maria, mãe de José, viram onde ele fora colocado. Curva sua cabeça. Senhor Deus, que o Teu Espírito me use, Senhor, para falar à igreja. Eu me coloco diante de Ti como um vaso de barro, Senhor. Que a Sua igreja seja edificada por meio dessa mensagem. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, a morte do nosso Senhor Jesus Cristo foi uma morte substitutiva. Não foi qualquer tipo de morte. O que eu quero dizer quando eu digo que a morte de Jesus foi uma morte substitutiva? Significa que ele foi castigado em meu lugar. Ele foi castigado em seu lugar. Como está escrito, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Quando ele morre naquela cruz, nós cristãos cremos que toda a justiça dele, toda, recai sobre nós que cremos nele. E que naquela cruz, toda a nossa maldade caiu sobre o Cristo. Como um grande teólogo alemão disse uma vez, Jesus não morreu somente pelos pequenos pecados. Ele morreu pelos grandes pecados. Ele morreu pelos piores dos piores dos piores pecados. É por isso que o pior pecador do mundo pode ser salvo. Porque Jesus morreu pelos nossos pecados. E hoje, quando a lei olha para a gente, a lei não tem olhos, é uma metáfora. Quando a lei de Deus, que só serve para condenar o homem e não para salvar o homem, olha para a gente, ela não condena mais a gente. Porque a lei vê os méritos de Cristo sobre mim e sobre você. Eu ando pelas ruas da cidade com os méritos de Cristo sobre mim, como se eu estivesse banhado no sangue do Calvário, onde não há mais nenhuma acusação contra mim e nem contra você que crê em Cristo Jesus. É por isso que a morte dele é uma morte substitutiva. A Bíblia diz que não há ninguém bom, não há nenhum bom, nenhum sequer. Todos se extraviaram, todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Até você que se arrumou hoje, tomou um bom banho. Se é que tomou banho para vir à igreja.
o que é absolutamente necessário. Ainda que você esteja cheiroso ou cheirosa hoje, você por dentro é podre se não tem Cristo. Se você não tem Cristo, você permanece em seus pecados para sempre. É necessário crer em Cristo, receber Cristo como seu Salvador, e todos os seus pecados serão perdoados. Todos. Eu imagino agora você lembrando dos piores pecados que já cometeu, assim como eu já cometi vários, e pensando, será que há perdão para esse pecado? A mensagem da cruz diz para nós, há perdão para o seu pecado. Não foi à toa que ele veio ao mundo. Ele morreu por você. Um grande pastor estava pregando num país muito distante. E enquanto ele pregava, ele via um homem cabisbaixo na igreja, oprimido, olhando para baixo. E ele ficava olhando para aquele homem, pregando a mensagem, pregando a mensagem. Ele acabou de pregar e foi até aquele homem, sentou do lado daquele homem e começou a conversar e perguntou, qual é o seu problema? E aquele homem revelou que estava com uma doença terminal. Já era um senhor, provavelmente estava com câncer, morrendo. E ele não tinha Cristo, mas ele estava no culto. Ele não tinha Jesus, mas ele estava na igreja. Era o dia da esperança, é o dia que a mensagem está sendo pregada. E ele disse assim, olha, eu não fui tocado para dizer àquele homem, apenas levante a sua mão, aceite Jesus e seja salvo. Não, ele não foi tocado para isso. Quantas pessoas levantam a mão no culto, vêm à frente e não recebem Jesus de coração? Então ele foi tocado por Deus para abrir as Escrituras e pregar novamente para aquele homem. E ele começou a falar de Deus, falar da obra da cruz para aquele homem. E lendo João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E ele leu esse texto várias vezes para aquele homem e parecia que não estava entrando. Leu 1, 2, 3, 4, 5 vezes, até que aquele homem começou a chorar. E as lágrimas começaram a cair dos olhos daquele homem que estava morrendo. Faltava poucos dias de vida, os médicos deram um pouco mais de uma semana, se eu não me engano. E ele começou a chorar e ele perguntou, por que choras? E ele disse, ele me amou. Ele me amou tanto que morreu por mim na cruz para que hoje eu fosse salvo. E aquele homem começou a tremer e os tremores se juntaram com as lágrimas. Jesus estava entrando no coração daquele moribundo, que em breve iria morrer, iria encontrar Jesus em sua glória. Então esse grande pastor disse assim, como foi necessário pregar para aquele homem e não apenas mandá-lo levantar a mão e aceitar Jesus Cristo. Ele ia levantar a mão e aceitar um homem que ele nem conhecia. É por isso que nós estamos aqui proclamando a morte do Senhor Jesus Cristo, a vida, a obra dele, a ressurreição dele e o desejo que ele tem de salvar a sua alma. Imagine se hoje você fosse esse moribundo. Que mensagem você queria ouvir? Qual seria a mensagem da sua vida? É a mensagem de Jesus. E aqui Marcos agora ele vai contar um pouco do sepultamento de Jesus. É importante falar do sepultamento dele para que ninguém invente história, dizendo que ninguém o enterrou, ninguém o sepultou. Então Marcos vai contar como foi esse dia. Jesus morreu, o corpo estava morto, pendurado na cruz. Versículo 42 diz assim, era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado. Não era um sábado qualquer. A Páscoa estava chegando. Era o dia da festa, a festa santa. Repare uma coisa, estava a véspera do sábado. Se você não sabe, o sábado para os judeus começa às 6 horas da noite de sexta. Não é como a gente que começa à meia-noite. Para os judeus, o sábado começa às sexta-feira, às 6 horas da noite. Então Jesus morreu bem perto da hora do sábado. Olha que perigo ele está correndo ali. Porque se ninguém o tira daquela cruz e dá 6 horas da noite em ponto, nenhum judeu poderia colocar a mão nele. Porque estaria impuro por tocar em um cadáver. Ninguém o tiraria daquela cruz.
Ele ficaria morto, pendurado, as aves comeriam a sua carne. Como nós temos vários relatos de crucificados sendo devorados por árvores e os ossos aparecendo. Porque ficavam 1, 2, 3 dias pendurados naquela cruz. Se nenhum judeu o tirasse dali, os romanos iriam tirar Jesus, iriam jogar ele na vala dos crucificados, que era um lugar onde os crucificados eram lançados, porque eles não tinham um enterro digno. Você sabe o que significa morrer numa cruz? A Bíblia diz que é maldito todo aquele que é pendurado no madeiro. Você sabe o que significa? A cruz levanta, preste bem atenção para você nunca mais esquecer isso. Quando a cruz é erguida e um homem é pendurado nela, é como se a cruz estivesse mandando uma mensagem para os povos. Mandando uma mensagem para os romanos, para os judeus. E que mensagem é essa? Estes homens que estão pendurados na cruz simbolizam os maiores criminosos do mundo. A cruz levanta o pior dos pecadores. Só que dessa vez ela levantou o ser mais puro e santo que há. Jesus Cristo não tinha mácula, não tinha pecado algum. A cruz levantou como se estivesse anunciando: eis aqui um criminoso. Mas na verdade a cruz erguida estava anunciando a salvação dos homens. Eis aqui o Santo dos Santos que morreu em seu lugar. Era para você estar lá. E você diz: mas eu não sou tão criminoso assim. Como não é? Deus sonda o seu coração, conhece os seus pecados ocultos e escondidos. Conhece tudo que você já aprontou em seu coração. Tudo que você já aprontou atrás dos muros. Ele viu tudo. Ele sabe o quão criminoso você é. E a cruz evidencia ele como criminoso, mas ele era santo. Agora imagine ele pendurado. O sábado já chegando, faltando poucos minutos para ele ficar ali pendurado ou ser jogado no valão. Alguns teólogos dizem: o Deus que parece não ter cuidado de Jesus na cruz, que foi o Pai, de ter entregue ele nas mãos dos pecadores, parece começar a cuidar do corpo morto dele. Porque as profecias dizem: os ossos dele não deveriam ser quebrados. O Pai não deixou quebrar. Quebraram de um ladrão, quebraram do outro ladrão. Quando foram quebrar os ossos de Jesus, viram que ele já tinha entregue o Espírito. Viram que ele já estava morto, então não quebraram os seus ossos. Deus Pai cuidando de tudo ali. E mais uma vez Deus Pai começa a cuidar dele. Ele não pode ficar aí até as 6 horas, ele tem que sair um pouco antes. Aí que entra um homem conhecido como José de Arimateia. Ele veio de um lugar chamado Arimateia, não era sobrenome dele. Versículo 43, José de Arimateia, olha quem ele era. Membro de destaque do Sinédrio. Era um homem de destaque entre os mestres da lei. O texto continua. Que também esperava o reino de Deus. Dirigiu-se corajosamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Se você não sabe, esse homem não era corajoso. A Bíblia está dizendo que ele foi corajosamente a Pilatos, mas José era um medroso. Sempre foi medroso. Se a gente lê o Evangelho de João, no capítulo 19, está escrito que José era um discípulo de Jesus já. Ele já cria em Jesus, mas ele não confessava porque tinha medo dos judeus. Era um medroso, crente escondido, crente oculto. Que ninguém sabe que é crente porque tem medo. Quando não tem medo é porque tem vergonha. Jesus nos chamou para brilharmos. Ele nos chamou para sermos luz. Nós não podemos ter vergonha de seguir a Jesus Cristo. Nós não podemos ter vergonha de andar com uma Bíblia entre os braços. Nós não podemos ter vergonha de colocar nas nossas redes sociais: sou cristão com muito prazer e alegria. Eu costumo dizer que nós vivemos num mundo onde ninguém mais tem vergonha. Agora é triste quando o crente tem vergonha de Jesus. Homem não tem mais vergonha de andar de mão dada com outro homem. Mulher não tem vergonha de andar de mão dada com outra mulher. Não estou dizendo de forma amigável, não. Vocês me entendem. Como eu já disse para vocês aqui,
Uma vez eu fiquei assustado que eu vi um homem que parecia um lagarto. Ele fez cirurgias e cirurgias para parecer um lagarto. Colocou língua de lagarto, olho de lagarto, orelha de lagarto. Se pintou de verde. Não é tinta, se tatuou todo de verde, algo que não sai mais. Ele virou um monstro. Ele não tem vergonha disso. E nós vivemos uma era onde cristãos têm vergonha de serem cristãos. Ou tem vergonha, ou tem medo de retaliação, ou tem medo dos amigos e amigas da faculdade não andarem mais por causa de Jesus. Qual é o preço que você paga? Qual é a renúncia que você tem por ele? Eu já contei essa história aqui. Depois eu volto para José de Arimateia, eu quero contar de novo. Quando eu tinha 12 anos, eu fui obrigado a ir à igreja. Obrigado pelo meu pai. A casa é dele, quem manda é ele. 12 anos de idade. Enquanto eu queria estar na rua jogando bola, para mim foi a pior coisa do mundo ele ter se convertido. Acabou a minha vida. Meu domingo morreu. Porque o meu domingo era sinônimo de brincar. Agora ele estava me tornando num religiosinho. E ele assoviava e fazia assim, e eu tentava fingir que não ouvia, mas ele não desistia de mim. Você vai à igreja. E eu lembro que, conforme os dias iriam se passando, ele não estava disposto a me abandonar e queria que eu fosse à igreja. Eu já contei isso para a igreja. Quando eu virava a rua, mais de 30 moleques gritando, pastorzinho, pastorzinho. E aquilo me causava ira. Eu não sou pastor. Eu estou sendo obrigado a ir à igreja. E é o que eu falo a vocês, obrigue os filhos, obrigue os netos, traga os ossos secos para cá, porque eles podem reviver hoje. Traga os ossos secos para o lugar onde a voz do Senhor está bradando, porque eles podem começar a levantar. Venha para a igreja, venha para o culto onde a palavra do Senhor é pregada. Foi assim comigo, 1 culto, 2 cultos, 3 cultos. Depois eu estava indo por gostar. Depois eu queria me batizar e eu amei o meu batismo. Foi uma grande experiência. Não tenha vergonha de Jesus. Ensine os seus filhos a não ter vergonha de Jesus. É uma pena que José de Arimateia só começou a ter coragem depois que viu o corpo dele pendurado e a hora chegando. Ou eu pego ele agora, ou ele apodrece na cruz. Eu tenho que fazer algo. É agora. Alguns estudiosos também dizem que provavelmente ele já estava maquinando, tomando coragem. Provavelmente ele já tinha comprado o túmulo para Jesus Cristo, como alguns dizem. Ele começou a preparar tudo na hora, porque alguns teólogos dizem assim, José de Arimateia não compraria um túmulo para ele perto do Gólgota, do lugar da caveira, da elevação da caveira. Como eu já ensinei à igreja, era uma elevação com o formato de uma caveira. É por isso que é lugar da caveira, ou Gólgota. Então parece que ele já estava ali juntando suas forças para receber o corpo de Jesus Cristo ou pedir o corpo de Jesus Cristo. Leiam comigo João 19 e vocês vão ver como ele era medroso, o tal de José de Arimateia. Versículo 38. Se você tem uma Bíblia, marque. Se você não tem, olha aqui na frente, que com certeza já está aqui. Diz assim o texto: depois disso, José de Arimateia pediu a Pilatos o corpo de Jesus. José era discípulo de Jesus, mas o era secretamente, porque tinha medo dos judeus. Eu quero continuar o texto para que vocês percebam que José de Arimateia não estava sozinho nessa. Olha a figura que surge agora no momento de pegar o corpo de Jesus. Continua o texto. Com a permissão de Pilatos, veio e levou embora o corpo. Ele estava acompanhado de Nicodemos, aquele que antes tinha visitado Jesus à noite. Estava José de Arimateia, membro do Sinédrio, uma pessoa importante. E Nicodemos, grande mestre da lei de Israel. Nicodemos, ele aparece nas Escrituras quando ele vai visitar Jesus à noite, às escondidas. Por que tanta vergonha?
Por que tanta coisa secreta, se ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores? Nicodemos vai ver Jesus à noite, às escondidas, e diz assim: mestre, sabemos que o Senhor vem de Deus, porque ninguém pode realizar tantos milagres assim, se não vier de Deus. Olha a resposta de Jesus a Nicodemos. Nicodemos, ninguém pode ver o reino de Deus, se não nascer de novo. Aí Nicodemos diz: olha, posso eu entrar no ventre da minha mãe e voltar a nascer? Jesus diz: Nicodemos, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Você não pode nem sequer ver o reino de Deus se não nascer de novo. Esse novo nascimento nós chamamos de regeneração. É a obra que o Espírito Santo faz no seu coração. A Bíblia fala: nós estávamos mortos em nossos pecados. Morto não decide, morto não busca Deus, morto não resolve crer, morto precisa viver. O que é a regeneração senão o Espírito Santo entrando no coração do homem e fazendo-o crer? Agora fique de pé, você está vivo. Agora você pode crer porque está vivo. Se você não nasceu da água e do Espírito, não foi regenerado de verdade, não houve conversão verdadeira em seu coração, você não pode entrar no reino de Deus. Essa mensagem ficou no coração de Nicodemos. As mensagens ficam no coração. As pessoas lembram das exortações, das correções, das disciplinas, das palavras de consolo, das pregações que marcam. A palavra de Jesus marcou Nicodemos de tal maneira que ele volta aqui no momento do sepultamento, junto de José de Arimateia. Um grande estudioso chamado Warren Wiersbe pressupõe que eles estavam até escondidos no próprio túmulo de José de Arimateia, esperando a hora certa de pegar o corpo. São suposições deles. Então agora, outra coisa que me chama a atenção no texto, e isso aqui é muito bom. Mesmo ele servindo Jesus secretamente, versículo 43 vai dizer na parte B, que ele também esperava o reino de Deus. Isso aqui não é uma monarquia, uma democracia, não é. A igreja aqui é. A igreja decide, vota, vê prestação de contas. O Brasil é democrático. Mas quando se trata de Deus, não tem democracia. Você não vota para ver se você tira Deus do trono ou não. Nunca. Você não vota para ver quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo. Você não vota a exclusão dos anjos. Não. Quando se trata de Deus, estamos falando de uma monarquia. Tem o reino é dele, é tudo para ele. Como está escrito nas Escrituras, todas as coisas foram feitas para ele, por ele e para ele. Até mesmo você. A Bíblia não é sobre você. A Bíblia é sobre Deus, sobre o plano da salvação, não é sobre você. Aprenda isso. Quando a gente vai aos 10 mandamentos, repare, não terás outro Deus além de mim. Não farás imagens de escultura que se pareçam comigo. Guardem o meu dia, o meu dia. Aí quando começa a falar da gente para ver que nada é nosso, diz assim, não furtarás, ou seja, não pegue aquilo que não é seu. Não adulterarás, não tome a mulher que não é sua. Não assassinarás, não assassine alguém que não pertence a você. Nem seu filho pertence a você. É por isso que uma mãe não pode assassinar o bebê no seu ventre, o bebê não é dela. Está nela, mas não é dela, é de Deus. Não faz parte do corpo dela. Nem mesmo o corpo dela pertence a ela, mas pertence a Deus, porque Deus o fez. E no final, não cobiçarás nem a casa do teu próximo, nem boi, nem nada do teu próximo. Nada é sobre você. É tudo sobre Deus.
Eu sei que a gente vive um momento em que muitas igrejas têm sido egocêntricas, muitos pastores têm sido egocêntricos, o próprio eu no centro de tudo. Eu vi algo há pouco tempo que eu fiquei escandalizado, um homem que eu nem conhecia, um tal de Marçal, nem sei se é assim que fala o nome dele, eu não conhecia. Num grande evento, ele chegando de helicóptero, enquanto as pessoas cantavam e ele vem Senhor Jesus, algo assim, e ele chegando de helicóptero no ginásio, então ele vem, desce de helicóptero, pega um carro, se eu não me engano era um Porsche, uma Ferrari, não sei, entra no estádio, sobe no altar para pregar, achando que tudo é sobre eles, para eles. O nosso orgulho vai acabar nos matando. José de Arimateia esperava o reino de Deus. Até mesmo os pastores, a Bíblia diz, pastores não sejam dominadores do rebanho do Senhor. As ovelhas são do Senhor. A igreja é do Senhor, o reino é do Senhor. Nós queremos fazer o nosso reino. Sempre o meu eu em primeiro lugar, sempre. Nos nossos relacionamentos a gente quer sair sempre ganhando. Seja com o irmão, seja com o primo, seja com o amigo, seja na igreja. Aprendam uma coisa, irmãos. Nós viemos aqui hoje por causa de Cristo. O nosso culto é cristocêntrico. Cristo está no centro. Eu não quero aqui tomar o lugar de Cristo, não. Eu quero pregar e apontar para Ele. Que diminua eu para que Ele cresça. Então esse homem esperava o reino de Deus. Ele teve coragem e foi falar com Pilatos e pediu o corpo de Jesus. E eu já disse, precisa ser rápido, antes das 6. Deus Pai cuidando de tudo, usando a vida de José de Arimateia e Nicodemos. Eu sei que algumas pessoas perguntam, Nicodemos foi salvo? Eu não sei. Espero que sim. Mas eu não sei. Versículo 44, olha a reação de Pilatos. Pilatos ficou surpreso ao ouvir que ele já tinha morrido. Olha, para um crucificado ele morreu muito rápido. Como eu já disse, o crucificado ficava até mesmo dias pendurado. Mas eu lembro de algo que Jesus disse que marcou a muitos. Eu dou a minha vida, eu mesmo a dou. E a entrego quando eu quiser e tomo de volta quando eu quiser. É por isso que na cruz ele expirou, deu um grande brado, entregou o Espírito a Deus. Eu quero lembrar a vocês algo que aconteceu nesse grande brado. Olha o versículo 37, olha um pouco para cima. Ainda no capítulo 15. Mas Jesus, com um alto brado, expirou. Um alto brado. Pai, a ti eu entrego o meu espírito. Quem aqui na hora da morte pode dizer, agora eu morro? A pessoa vai e volta. E diz, sinto que estou morrendo, ou sinto que não vou morrer e morre, e ninguém entende nada. Mas Jesus tem poder sobre a sua vida. E antes dos seus ossos serem quebrados, ele disse, Pai, a ti entrego o meu espírito, um alto brado, e expirou, foi-se, morreu. Olha o que aconteceu, versículo 38. E o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. Quando o centurião que estava em frente de Jesus ouviu o seu brado e viu como ele morreu, disse, realmente este homem era o Filho de Deus. O brado de Jesus fez a fé do centurião surgir. Irmãos, como eu já disse, ficar perto de Jesus é isso. Você pode se converter a qualquer hora. Ficar perto da palavra é isso. Você pode se converter a qualquer momento, de um segundo para o outro. Aquele homem, centurião, estava observando tudo o que estava acontecendo. Houve trevas ao meio-dia, houve terremotos, o brado de Jesus. E ele diz, este homem verdadeiramente era o Filho de Deus. É o meu desejo para você que não segue Jesus hoje, é que você saia daqui dizendo, Jesus é o Filho do Deus vivo, o Senhor da minha vida.
E olha quem aparece em cena, na parte B do versículo 44. Olha quem Pilatos foi chamar para ver se Jesus tinha morrido. Chamando o centurião. Esse mesmo que havia se convertido ali, confessado Jesus. Chamando o centurião, perguntou-lhe se Jesus já tinha morrido. Sendo informado pelo centurião, entregou o corpo a José. Alguns vão dizer, milagre. Nunca queriam entregar o corpo de um crucificado assim. Se a mão de Deus não estivesse cuidando do corpo morto de Jesus. O corpo morto de Jesus é valioso. O corpo morto de Jesus é precioso. Ainda que ele estivesse morto, eu o abraçaria morto. Ainda que ele estivesse ensanguentado na minha frente, eu o abraçaria, mesmo ele ensanguentado. É o corpo do nosso Senhor. E quem conhecia a palavra de Deus nessa época saberia que daqui a 3 dias aquele corpo iria ficar de pé. Ele tinha que estar intacto. Está intacto, nada quebrado, como um cordeiro perfeito. E entregar o corpo a José. Ele manda descer o corpo. Alguns filmes relatam a cena. Pega o corpo de Jesus. Olha como José começa a agir agora como discípulo. Alguém já disse, ele começa a fazer tudo que Pedro, João, Tiago não fizeram. Ele começa a fazer tudo que os 11 não fizeram. Olha o que ele faz no versículo 46. Então José comprou um lençol de linho, baixou o corpo da cruz, envolveu-o num lençol e o colocou num sepulcro cavado na rocha. Agora é para você, cristão. O que você faria nesta hora? O que você faria nesta hora? Você cuidaria do corpo do seu Senhor ou deixaria ele na vala dos crucificados? Onde estaria a sua fé nesse momento? Onde estaria a sua força e a sua coragem nesse momento? É difícil dizer a alguém que tem negado Jesus, se envergonhado de Jesus hoje. É difícil acreditar que essa pessoa cuidaria do corpo de Jesus como José está cuidando. A boa notícia para a gente aqui é que a coragem pode vir aos medrosos diante de situações difíceis em relação à fé. Assim como foi com José de Arimateia, medroso, mas agora não é hora de ter medo, é hora de agir. É hora de cuidar do corpo dele, limpar o corpo dele, envolver no lençol e cuidar dele. Ele faz um serviço até mesmo um pouco feminino, cuidando do corpo de um homem. José se torna o corajoso por fazer isso. E o sepulcro foi cravado na rocha. Os estudiosos vão dizer que foi um sepulcro que nunca foi usado. Ele comprou por um bom preço. É algo caro, ele gastou dinheiro naquilo ali. Muito dinheiro ele gastou naquilo ali. Continuando o texto. E é a parte final agora. O que eu digo, a pedra rolou, o ponto final da morte de Jesus. Olha o que o texto vai dizer, na parte B do versículo 46. Fez rolar uma pedra sobre a entrada do sepulcro. Fechou o caixão. Não era caixão, era uma pedra, para você entender a linguagem. Quem já foi em enterro sabe que quando se fecha o caixão é um dos momentos mais tristes para a família. E eu, por ter escolhido o ministério, já passei por muito. Já vi muita gente morta. Já sepultei muita gente. Já olhei para muita gente morta. É difícil ver uma pessoa que estava viva ontem, agora dentro de um caixão. E é difícil ver o caixão fechando. Parece que o caixão fechando simboliza os olhos fechando. Simboliza a luz apagando. E a vida indo embora. É algo triste, irmãos. Essa pedra, os estudiosos dizem que era muito pesada, muito pesada. Fecha de uma vez por todas. Parece que a história do Cristo acaba aqui, mas só parece.
Porque no terceiro dia a pedra vai rolar, sem ajuda de homem algum. Na ressurreição dele, ele não vai mais precisar de José de Arimateia. Ele não chama José para abrir o sepulcro. Ele não chama ninguém. Os anjos do céu rolam a pedra para ele. Saia glorioso do seu túmulo, radiante em glória. E nos deixe aqui para dar a mensagem para quem vier visitar o seu túmulo. A pedra fechou o sepulcro do nosso Senhor. Grande desespero nessa hora. Eu lembro um pouco do desespero dos discípulos, no relato dos discípulos indo para Emaús, saindo de Jerusalém e indo embora, abandonando a carreira, abandonando a fé e abandonando tudo. E eles foram conversando pelo caminho no terceiro dia. Tá certo que essa parte ficaria para a pregação de domingo que vem, que é sobre a ressurreição de Cristo. Se você quer ver e saber como vai ser, venha para o culto. Venha para o lugar onde a palavra de Deus é pregada. Não fique em casa não, vendo nada com nada na televisão. Venha para o culto. E aqueles homens ficavam discutindo. Mas Jesus era grande em obra, ele era poderoso em obra. E agora morreu, já é o terceiro dia e nada. Até que Jesus aparece no meio deles e começa a perguntar: quais são essas coisas que estão acontecendo? E eu lembro de uma parte em que Jesus começa a expor as escrituras para ele. É o que nós fazemos aqui na igreja. A exposição das escrituras. E quando a noite já vinha caindo, Jesus fez com que, como quem ia embora. E eles disseram para Jesus: fica, Senhor, já se faz tarde. Fica. Então Jesus entrou no aposento com eles. E no partir do pão eles reconheceram que era Jesus. E quando eles reconheceram que era Jesus, Jesus sumiu dos olhos deles. E aí eles começaram a conversar e dizendo: não estava o nosso coração queimando enquanto ele pregava a palavra para nós no meio do caminho? Não estava o nosso coração queimando? É estranho isso. Eu dou glória a Deus porque o coração dos dois queimaram. Mas é estranho na igreja quando a gente prega a palavra do Senhor, um diz: meu coração queimou, e o outro está dormindo. Não entendo. É incrível quando a gente vê uma pessoa chorando e a outra olhando para o teto. Quando a gente vê uma pessoa de cabeça baixa e as lágrimas caindo e batendo no piso da igreja, e a outra está olhando para a mosca. Graças a Deus o coração dos dois queimaram ali. Como seria bom se o coração de todos aqui estivesse queimando junto. Em harmonia, um sinal de que o Espírito está falando com todos. Uma vez eu preguei um sermão, e enquanto eu estava pregando o sermão, isso é uma das piores coisas que pode acontecer com um pregador. Uma das piores coisas que podem acontecer com um pregador. É ele estar pregando, e com 15 minutos de mensagem, ele achar que está péssimo. Já dá vontade de parar de pregar. Ele diz: mas eu estou sendo fiel à palavra. Parece que ninguém está ligando que eu estou pregando, então está muito ruim. Eu já passei por isso e passo até hoje. Quem prega sempre sofre, irmão. Sofre. A dependência do Espírito. E uma vez eu preguei e eu pensei: é até pecado, né? Que droga de sermão que eu preguei hoje. E então, como o nosso seminarista Vinícius fala, né? Quando eu acho que eu fui mal, nem na porta eu quero ficar. Não quero cumprimentar ninguém de vergonha. Mas o Espírito Santo faz isso com a gente. E um dia aconteceu isso. O coração de ninguém queimou. Nem o meu. Eu estava na porta. Ninguém falou nada. E então, depois de horas, um homem chegou a mim chorando e dizendo: você falou a minha vida toda hoje. Ele disse para mim: tudo que você pregou, cada tópico, foi os tópicos da minha oração hoje de madrugada. E eu disse: fala comigo, Senhor, hoje.
Fala hoje comigo. E você falou ao meu coração pelo Espírito em cada tópico. E eu disse: Senhor, um dos piores sermões da minha vida. Como pode isso acontecer? O coração de um inflamar e o de outro não. Foi assim com os discípulos indo desesperados porque Jesus estava morto. E Jesus começou a pregar e o coração deles começou a arder pela pregação. Mas aí a pedra já tinha rolado, já estou adiantando um pouco a mensagem de domingo que vem. Para fechar, olha o versículo 47. Se o coração de vocês estiverem queimando, eu vou até meia-noite hoje. Quero ver vocês falarem: fica, pastor, já se faz tarde. Versículo 47. Maria Madalena e Maria, mãe de José, viram onde ele fora colocado. Elas estavam observando de longe. Olha o versículo 40, olha a informação que tem. Versículo 40. Algumas mulheres estavam observando de longe. Entre elas estavam Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, que é a mesma mãe de José. Não vou entrar nessa polêmica. De Tiago, o mais jovem, e de José. Na Galiléia, elas tinham seguido e servido a Jesus. Muitas outras mulheres que tinham subido com ele para Jerusalém também estavam ali. Essas mulheres estavam observando para ver onde eles iriam colocar o corpo de Jesus. Porque elas já estavam planejando ungir o corpo, cuidar mais do corpo do Senhor. Olha o capítulo 16, no versículo 1. Quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. As mulheres que não perdiam Jesus de vista. As mulheres que não perdiam Jesus de vista. Sempre olhando para Cristo. Seguiam Jesus em vida e não o abandonaram na morte. Irmãos, sabe o que eu temo? Que a gente seja muitíssimo mais fracos do que os crentes dessa época aqui. Por que eu digo isso? É triste quando a gente vê que é uma dificuldade para vir ao culto. É uma dificuldade para vir orar na igreja quarta-feira. De joelhos. Estudo bíblico. Algumas mulheres e alguns homens, eu quero colocar homens também, dizem que não vêm porque estão cansados do trabalho. Chegou 1 hora antes do culto, dá para vir. Mas não vem. Demonstra uma fraqueza imensa. Será que iriam observar Jesus de longe para fazer toda essa preparação? Para acordar de madrugada, ir sozinho ao sepulcro sem saber como rolar a pedra. Mas nós sabemos como essa pedra vai ser rolada, mas nós vamos para ungí-lo. Eu temo que sejamos muito fracos. Tudo nos abala, irmãos. Tudo nos tira da igreja. Tudo faz a gente cochichar e criticar. Tudo faz a gente desanimar e recuar, irmãos. Essas mulheres viam Jesus de longe e não perdiam Jesus de vista. Seguiam não para bisbilhotar, mas para trabalhar, para agir e cuidar do corpo de Jesus. Onde você estaria? É nesse momento que é dividido as ovelhas dos bodes. O quão Jesus é precioso para você, crente. O quão Jesus é precioso para você. Nós não somos meros religiosos. Nós seguimos uma pessoa que está viva. Que é preciosa para nós.
que é o bom tesouro do nosso coração e se chama Jesus Cristo. Deus homem, Salvador da nossa alma. Aqui está registrado o sepultamento de Jesus. Isso é importante estar na Bíblia. Porque uma vez um ateu se levantou e disse o seguinte: eu não acredito na ressurreição de Jesus. E perguntaram para ele: você acredita em quê então? Você acredita em Jesus? Ele diz: acredito em Jesus. Em Jesus eu acredito. Mas que ele ressuscitou? Não, que ele ressuscitou não. Então como ele apareceu para os discípulos? Olha a explicação desse ateu. Ele não morreu. Tiraram ele da cruz e ele ainda estava em vida. Então no terceiro dia ele apareceu como se tivesse ressuscitado e enganou todo mundo. Eu fico pensando, é um nível muito profundo de incredulidade para o cara inventar uma coisa dessa. Leia os relatos, já que ele está tirando Jesus dos relatos, acompanhando os relatos, dizendo que Jesus enganou, baseado nos relatos, vamos ler os relatos. Jesus foi espancado antes de ser crucificado. Jesus não aguentou carregar o patíbulo, que é aquela parte de cima da cruz, na via dolorosa. Pegaram um sirineu para ajudar ele, vocês lembram disso? Porque ele não conseguia carregar mais, ele não tinha mais força. Antes disso, ele foi surrado. Surrado. Com aqueles chicotes do filme do Mel Gibson, que sai realmente a pele, e provavelmente apareceram sim as costelas. Apanhou muito, uma coroa de espinho foi cravada na cabeça dele. Ele estava debilitado. Depois disso, crucificaram ele, são estacas, pregaram nas mãos dele. Não só nas mãos, nos pés. Quebrando os ossos, atravessando o pé dele e pregando na madeira. E ele ficou ali pendurado. Não se contentaram, furaram o lado dele com uma lança, saiu água e sangue. E você acha que em 2 dias esse homem estaria em pé por aí dizendo: eu ressuscitei, se ele não tivesse ressuscitado? A gente fura o pé no prego e só vai andar direito depois de 3 semanas. Como Jesus enganaria todos eles ali? É impossível Jesus aparecer e enganar se ele não tivesse morrido de fato. É por isso que Marcos coloca aqui o sepultamento de Jesus. Ele escreve: o sepultamento foi assim, assim e assim. As testemunhas são José de Arimateia, o centurião, Pilatos e as mulheres. João vai dizer que Nicodemos era mais uma testemunha. E tantas pessoas que estavam ali viram ele morto. Não tem como inventar essas historinhas aí de que Jesus fingiu que ressuscitou. Não tem como, é impossível um homem ferido daquele jeito andar em 2 dias. Ele realmente morreu e realmente foi sepultado, como está no credo apostólico. Fechando o sermão de hoje, irmãos, eu queria ler uma linda poesia que muitos irmãos aqui já conhecem, mas eu quero lembrar vocês. Alguém escreveu assim: se nunca antes buscamos a Ti, o fazemos então agora. Seus olhos são chamas no escuro, nossas estrelas, matrizes. Precisamos ver os espinhos, a dor que em Ti se ancora. Precisamos ter a Ti, ó Jesus das cicatrizes. Os céus nos assustam, quanta calma neles há. Andamos por todo o universo e lugar nosso não encontramos. Onde está o bálsamo? Nossas feridas doem sem cessar. Senhor Jesus, pelas Tuas cicatrizes, por Tua graça gritamos. Se fechadas as portas, Tu vens em segredo. Apenas mostre as mãos. Aquele que seu lado. E creremos. Hoje, sabendo o que são as feridas, já não temos medo. Mostre-nos as Tuas cicatrizes, cuja marca conhecemos. Os outros deuses eram fortes, mas fraco vimos Tu ficar. Eles cavalgaram e Tu cambaleaste em dor. Mas as nossas feridas
Somente as de Deus podem falar. E nenhum outro Deus tem feridas, apenas tu, Senhor. Apenas tu és o Deus que tem feridas. Só o nosso Deus sangra por amor. Só o nosso Deus se rebaixa a isso. Com quem você vai ficar? Com o mundo, com o diabo e com a carne? Ou com o Jesus das cicatrizes, que morreu em seu lugar? Com quem você quer ficar? Você quer vir para a luz ou quer ficar nas trevas? Venha para Jesus. Abra o seu coração hoje. Olha o sacrifício que ele fez por você. Como cordeiro mudo ele morreu, mas ressuscitou como um grande leão, para que um dia você ressuscite também. A morte não dá mais a palavra final. Nós levantaremos no último dia por causa do amor dele e através da obra dele. Creia em Cristo. Creia no Senhor sepultado, morto, ressurreto e que está vivo agora intercedendo por nós. Que ele entre em seu coração. Amém. Fique de pé. Feche os seus olhos. Senhor Deus e Pai, obrigado por esse culto, Senhor. Senhor Deus, existem pessoas aqui que precisam da Tua palavra. Existem pessoas aqui, Senhor, que creem em Jesus, mas precisam de mais fé. Que precisam de mais esperança e precisam compreender intelectualmente e também no coração a obra de Jesus, Pai. Que o Teu Espírito Santo comece a agir. O Senhor Jesus está aqui presente. Senhor Deus, nos dê poder e graça para morrermos cristãos, Senhor. Não nos deixe, Senhor, desviarmos dos Teus caminhos. Quão miserável é o homem que se desviou dos Teus caminhos, Senhor. Quão miserável é o homem que nunca andou em Seus caminhos, Senhor. Mas nós, Senhor, que andamos às vezes cambaleando, não somos miseráveis, Senhor. Se cambaleamos, Senhor, cambaleamos para a Tua glória. Se estamos mancando, Senhor, mas indo em Sua direção é para a Sua glória. Se estamos correndo, Senhor, com toda a saúde espiritual também é para a Sua glória. Eu só peço a Ti, Pai, crave o Teu Evangelho em nosso coração. Crave a obra de Jesus Cristo em nosso coração e em nossa mente. Que a gente venha lembrar do que Jesus fez por nós. Que o Teu Santo Espírito haja nos corações sem nenhuma manipulação minha agora, Senhor. Sem nenhuma manipulação do pregador. Numa simples oração, entra nos corações, Pai, através de Jesus Cristo, no poder do Teu Espírito. Senhor Deus, e fortifica o coração onde o Senhor já está. Perdoa os nossos pecados, Pai. E tem misericórdia das nossas vidas. Nos dê saúde espiritual para a Tua glória. E não nos deixe ter vergonha do nome do Senhor, Pai. Chega de se esconder, Senhor. Aqueles cristãos que estão vivendo escondido, que saia da caverna agora. Que saiam agora da caverna, Senhor. E tenham coragem como José de Arimateia. Que professem Jesus Cristo publicamente, Senhor. Que tenha coragem e a força das mulheres, Senhor. Que não fiquem mais em casa, mas venham adorar a Ti, Senhor Deus, juntamente com a igreja. Que esse período de inércia, de desânimo, acabe agora, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Nos dê a perseverança e a diligência dessas mulheres que nós vimos hoje, Senhor. E nos dê a coragem de José de Arimateia, Senhor. Se nós abraçaríamos o Seu corpo morto, quanto mais agora vivo. Nos dê esse privilégio, Senhor, de Te ver nas nuvens, Senhor, e ir ao Seu encontro. É o que eu Te peço. No poder do Teu Espírito. E no nome de Jesus. Amém.